Ir passar férias, ou passar uma semana a montar Lego, ou separar peças de Lego, é exatamente igual para mim. Não dividem disso. Mas não dividem disso. Ai, vai para o Brasil passar férias, não sei o quê, para um sítio paradisíaco. Juro-vos por tudo. É exatamente a mesma coisa. A mesma sensação de prazer. Olá, eu chamo-me Jorge Cardoso, tenho 44 anos, sou jardineiro e sou artesão certificado pela Associação Nacional de Artesãos. Faço arte em amendoim e grãos de arroz. Em relação ao meu primeiro contacto com Lego, tenho uma vaga ideia, tenho alguma ideia de um set único que tive em miúdo, que era um barco da polícia. Lembro-me de brincar muito com esse Lego, mas depois não me lembro mais nada. Portanto, tenho luzes, de vez em quando tenho ali umas luzes, mas muito poucas. O Lego surgiu há 9 anos atrás. Fui com a família, fomos às compras ao hipermercado e vimos o brinquedo Lego em promoção e disse à minha esposa: "Pá, vamos comprar um Lego para o garoto." E a desgraça começou aí. Portanto, nesse dia comprámos um set de Lego que era o tema de vulcões, um set relativamente pequeno, e chegámos a casa e eu e o garoto montámos aquilo e foi aí que eu senti uma nostalgia enorme e disse à minha esposa: "Epá, vou outra vez ao hipermercado comprar mais um set." E ela disse: "Epá, agora tem que ser." E a partir desse dia nunca mais deixei de comprar Lego e de montar e de brincar com Lego. O que mais me apaixona na minha coleção é o tema western e, e são os mocks, basicamente, que eu faço sobre esse tema, porque exigem não só muita pesquisa, todos eles são baseados em edifícios reais, basicamente edifícios que possam ter existido em algum filme e o objetivo era mesmo esse, era tentar perceber onde é que eu ia buscar informação e essa informação, ou seja, essa pesquisa que eu comecei a fazer fez-me apaixonar muito pelo tema, que eu nem era muito apaixonado inicialmente, e fez-me apaixonar muito pelo tema. E depois veio trazer aquela imagem que nós tínhamos nos anos 80 de brincar com aos cowboys e aos índios e tal, porque era muito da época. Pronto, e se calhar serão as peças ou os mocks que eu tenho que me identifico mais, porque depois estás-me ali, não sei, sinto-me um puto a brincar com aquele tema. Em relação à postura das pessoas que me envolvem, não é negativa, mas também não é positiva. Isto porquê? Porque muita gente não compreende que o Lego é apenas uma matéria-prima para nós criarmos. Tal como um artista plástico ou um oleiro pode criar uma peça em barro, um artista plástico pode pintar uma tela ou um escultor esculpir uma pedra, porque não criar-se arte com plástico, na realidade. E mais fácil se torna quando o plástico já tem algumas formas. Quer dizer, na realidade acaba por não se tornar mais fácil, torna-se mais difícil, porque nós temos que adaptar aquela forma geométrica ao que nós queremos desenvolver, não é? O oleiro, se quiser fazer uma curva, passa a mão e o barro molda-se. No Lego, não. No Lego, nós temos que usar 7 ou 8 ou 10 técnicas ou 10 peças diferentes para conseguir criar uma parte redonda, não é? E tudo isso é que também me faz apaixonar pelo tema. O Lego está sempre presente comigo, basicamente, com a família. No Natal nós que montamos uma cidade de Natal sempre. Aliás, a cidade de Natal tem estado sempre na nossa sala e nós vamos durante o ano fazendo um pormenor aqui, outro pormenor ali. Às vezes eu tenho um bocadinho, construo mais um bocadinho para o cenário e tal, mas é a única ligação maior que tenho dentro do Lego com os meus filhos e a minha mulher, como pessoas de fora. Os meus filhos, a minha filha gosta muito de Lego. O meu filho odeia Lego por causa de mim, infelizmente, e eu arrependo-me imenso dessa fase. Porquê? Porque nós, quando nos tornamos colecionadores de Lego, há ali uma fase, e comigo aconteceu isso, eu hoje em dia já não ligo,
porque já não... Para mim, hoje em dia, já percebi que o Lego é um brinquedo, mas houve ali uma fase inicial, como colecionador, que eu achava que o Lego tinha que se preservar completamente intacto e sem pó e sem peças em falta e sem os meninos poderem mexer. Não, o Lego é para brincar, o Lego é um brinquedo. Embora seja uma peça de arte, por exemplo, este cenário aqui assim, epá, nunca na vida eu iria deixar de mexer porque é uma coisa única, uma peça única, não é? Mas tudo o resto, se nós temos instruções, porque é que não podemos montar e desmontar? E eu não via isso nesse sentido. Eu achava que epá, não, o conjunto está montado, ó filho, não podes mexer e tal. E isso correu mal, porque o meu filho odeia Lego hoje por causa de mim e eu sinto-me imensamente mal por causa disso. Com a minha filha já tive outra postura. Brinca. Pronto. E então, pronto, ela gosta muito de Lego. A minha esposa não é uma mega apaixonada, mas gosta muito de montar alguns sets específicos e vai-me ajudando também, pronto. E já vai mais na onda, mas inicialmente para ela era uma coisa banal. Pá, não sei, há um sentimento que se calhar nos envolve a todos nós colecionadores que é inexplicável. Não dá para explicar. Eu já fui colecionador de muitas outras coisas, mas com este tema do Lego é diferente. Se calhar por trás também esta coisa da nostalgia, porque eu em puto não tive muito Lego. Não sei, mas alguma coisa mexe comigo de uma forma diferente. Este museu apareceu há 4, 5 anos, mais ou menos. Eu sempre tive, desde que coleciono, sempre quis ter um espaço, não é? Como qualquer colecionador, sempre quis ter um espaço em pudesse mostrar a minha coleção ou admirar, eu próprio admirar, porque eu às vezes venho aí e é só olhar e pá, estás bem, e vou-me embora. Não é? Mas pronto, é um bocado isso também. Sempre quis ter um espaço. Só que para ter um espaço com a minha coleção exige muito capital, não é? Porque nós temos que investir muito e epá, não sou propriamente uma pessoa rica, pelo contrário. Mas tentei sempre canalizar os meus conhecimentos e fazer o melhor que podia. E como vocês veem, toda esta estrutura, todos estes móveis, bem ou mal feitos, foram feitos por mim, à minha maneira, para satisfazer as necessidades que eu precisava, não é? Como veem naqueles armários que têm as portas verticais, uma série de coisas que estão por aí. E tentar também, pronto, isto ainda não está acabado, mas há de ficar um dia com melhor acabamento. Mas a ideia surgiu basicamente há 5 anos pela necessidade de meter o material dentro de algum sítio. Só que o objetivo não é esse. O objetivo não é ter um museu em casa, não é ter um museu para mim, ou para os amigos, ou para visitar, para mostrar a um ou outro colega. Não. O objetivo do meu museu é abri-lo para todas as pessoas verem um dia, não este, não é? Fisicamente, porque este, depois de acabarmos a nossa entrevista, vai ser desmontado, mas daqui a uns anos quero montar um museu para que todas as pessoas possam visitar uma exposição de Lego gratuita. Porque acho que o brinquedo é um brinquedo universal e deve ser visto por todas as crianças, principalmente, mesmo por aquelas que são mais pobres, porque neste momento nós temos uma série de exposições, mas nem todas as crianças têm acesso a essas exposições, não é? E eu acho que, e o meu objetivo é esse desde há muitos anos, é mostrar às crianças o brinquedo. Uhum. Até pode ser um sonho meu só, e posso nunca conseguir, mas vou tentar. Há 9 anos atrás nunca imaginei que tivesse toda esta coleção, nunca imaginei sequer que fosse ser um colecionador de Lego, e hoje sou, portanto, se em 9 anos consegui isto, porque é que nos próximos 9 não posso conseguir mais, não é? Claro. Dentro das minhas construções, eu tenho 2 mocks que eu adoro e sinto-me orgulhoso de os ter construído, que é... Um deles é um museu, portanto, feito só com peças originais Lego. O meu objetivo era usar peças que existam da Lego desde sempre, portanto, desde que a Lego foi criada, mas a identificar uma temática dentro do museu. Imaginemos, eu tenho o tema Castle. Eu dentro do tema Castle vou meter tudo o que havia de escudos, tudo o que havia de armas, tudo o que havia de
de capacetes, uma série de coisas que havia, não é? Pronto. E estão expostas como se nós fôssemos andar num museu. Nós vamos dentro de um museu, estamos a ver as armas todas expostas no armário. Eu fiz exatamente igual, como se estivesse num museu. Pronto. E depois a ideia foi sempre construir este museu com peças que eu tenho aqui. Este cenário, portanto, não foi. Eu não comprei peças, uma única peça para aquele cenário. Eu compro muitos lotes de Lego usado e vão-me dando também muita coisa. E o que vai aparecendo é logo tudo separado por peças e tal. E por isso é que eu pego neste mock no museu, que não está acabado, está quase acabado, falta ainda uns meses, mas pego neste mock com pouca regularidade, porque durante meio ano vou juntando material, ao fim de meio ano, vamos fazer mais uma semana ou duas de trabalho, e ando ali mais uns dias a experimentar. O outro mock que eu gosto também, pronto, engloba na realidade uma série de edifícios, que são as casas que eu fiz para o cenário western, mas principalmente o saloon, que ainda não está também acabado, mas os interiores vão ter muitos pormenores também, tem uma série de pormenores engraçados, que depois eu também posso mostrar. Mas pronto, esses dois são os mocks que eu gosto mesmo muito. Aliás, já me tentaram comprar o saloon do Western. Eu disse: pá, não, se quiseres, posso-te emprestar, vês como desmontas as fases e tentas perceber como é que eu fiz isto, porque aquilo tem umas técnicas que eu fui inventando para conseguir criar. Eu sou artista plástico desde os meus 20 anos e então eu, quando crio alguma coisa, sinto muita necessidade em que seja muito realista, porque mesmo eu nos cenários que eu faço no miniaturismo, eu sou um artesão que faz basicamente miniaturas, portanto, e mesmo nos cenários que eu faço de miniaturismo eu tento ser o mais realista possível. Na parte da arte plástica uso materiais naturais, não é? Muitos materiais naturais. No Lego como é um plástico, não é? Torna-se mais difícil que tu dás aquela aparência, mas pronto, a Lego também faz o seu papel, que é conseguir cada vez mais arranjar-nos alternativas, peças diferentes, cores diferentes, para nós conseguirmos criar estes contrastes e percebermos que dá para transformar isto em arte. E é isso que também me faz apaixonar na construção, é ver a evolução da coisa. Aquilo que falámos há bocado para conseguires fazer uma peça redonda, tens que usar 4 ou 5 peças diferentes. E é basicamente isso. No que concerne à organização das peças, dos bonecos e tudo mais, tento ser um pouco organizado, o que não sou na minha vida normal, nem no meu trabalho. Como nós nos jardins não podemos fazer uma coisa de cada vez, temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, portanto não dá para ter tudo muito organizado. Está limpo, mas não está organizado. No Lego é ao contrário, eu tento sempre ter tudo muito organizado, porque são milhares de peças, são milhares de bonecos, são milhares de acessórios, e quando estamos a construir é muito mais fácil sabermos onde é que está cada coisa. Tudo o que está aqui vocês conseguem perceber que foi feito por mim, portanto, mesmo estes armários sou eu que os faço todos, para adaptarem-se às minhas necessidades. Por exemplo, eu tenho uma zona só com briques, tenho uma zona só com acessórios para bonecos, acessórios, só peças para construir os bonecos. Depois tenho todo o tipo de peças separadas. Muitas delas, como já tenho muita quantidade, já não dá para separar por modelo, mas já tem que ser separado por modelo e cor. Pronto, os briques principalmente, e depois muitos slopes. Os slopes então é uma coisa absurda. Pronto, tento sempre organizar isso dessa maneira. E depois é as caixinhas suca que dão um jeito imenso, que é conseguimos numa gaveta pôr 2 tipos de peça diferente, por exemplo, mas da mesma família, se me faço entender. O problema é o espaço, não é? Comigo e com todos os colecionadores e aos construtores de mocks. A questão é que nós temos que adaptar muito material a um espaço muito limitado, então eu optei por construir estas gavetinhas todas e estes armáriozinhos, mas quem sabe consiga depois mais tarde algo maior, porque o objetivo seria mesmo esse, porque eu tenho muito material. Por exemplo, se falarmos a nível de plates, eu tenho milhares, se não tiver milhões de plates,
E aqui nestas gavetas atrás estão 5 ou 10%. E o resto está em caixas e caixotes e espalhados pela casa e por aqui pelo museu, por todo lado. Mas tento sempre ter tudo mais ou menos organizado, também para me conseguir situar. Não compro muito Lego, muitas peças novas para fazer mocks. Aliás, os meus mocks são feitos basicamente com material que eu tenho sempre cá no meu ateliê. Tento sempre usar o material que tenho em casa, porque se vou comprar peças novas, aí sim é que a coisa era a loucura. E então tento sempre adaptar. Imagino que quero fazer uma parede, mas não tenho bricos suficientes, mete-se um painel, por exemplo, 6x6, já dá para evitar ali algo. E por dentro, depois do edifício, arranja-se ali alguma coisa para camuflar aquele painel. A ideia passa para. A minha forma de criar é essa. Pronto. Eu, nos lotes que compro de Lego, é a parte mais divertida, é a separação das peças, é lavar as peças, depois é a separação, é descobrir, e pá, esta peça aqui, que às vezes aparece coisas que nunca tinha visto sequer, e a piada também está aí, pronto, nesta procura toda. Já cheguei a comprar peças nos brick wall, mas não, nada por aí além. Mesmo a nível do Bricklink, fiz uma encomenda ou duas. Não. Eu gosto é de comprar lotes e pesquisar, e fazer ali o garimpo, não é? Basicamente, é mais por aí. Antigamente fazia mais compras desenfreadas, gostava, comprava. Só que depois comecei a perceber que também não podia comprar tudo, porque depois a coleção perde-se o sentido da coleção, na realidade, não é? E depois acabamos por ser acumuladores e não colecionadores. E eu nunca quis isso na coleção. Sempre quis mais seguir uma linha. Inicialmente, quando eu comecei a colecionar, seguia muito a linha dos modulares, das casinhas e tal. E depois, mesmo, por exemplo, os sets que a Lego lançava, que eram fachadas de casas, não é? Basicamente, de edifícios. Eu pegava naquilo e transformava, criava baseado naquela edifício, naquela casinha, criava um modular, portanto um edifício do tamanho do modular baseado naquele cenário, naquela casa, basicamente. Pronto. E a partir daí, portanto, e isso foi uma fase para aí de 1 ano ou 2 em que ainda construí uma cidade grande e tal. Só que depois, quando esta coisa de fazer um museu, surgiu esta coisa de fazer um museu, pensei, não, mas eu não posso só ter casinhas no museu. Se quero ter um museu, tenho que ter alguma matéria para fazer sentido, não é? Porque um museu só de casas para mim não fazia sentido. Então foi aí que eu comecei a comprar material mais antigo e à procura de coisas diferentes, portanto, muito merchandising, adoro merchandising da Lego, adoro. Tenho aí montes de merchandising, coisas que nem sequer existem em Portugal nem na Europa, mas a piada é aquilo ser Lego, percebe? Não é por nada. As pessoas até podem dizer, mas isto é um bocado de plástico ou um bocado de papel. Eu tenho aí documentos de 1970 e qualquer coisa, da Legoland em Billund. É um documento assinado por um administrador da Lego. Mas para mim aquilo tem uma piada imensa, porque aquilo faz parte da história da Lego. E o objetivo do meu museu não é agradar a ninguém, é só a mim. Para já, o objetivo do museu é eu gostar da minha coleção. Mas é claro que se puder partilhá-lo com outros colegas e outras pessoas que têm a mesma paixão, é fantástico, não é? Pronto. Só que é tal coisa, eu sou um colecionador assim um bocadinho. Não sou muito igual aos outros colecionadores que querem comprar sets e construir sets e não sei o quê. Não, a história, os flyers dos anos 60 e 70, a forma como a Lego apelava, porque há ali uma fase, penso que nos anos 60, em que isto é o que eu acho. Acho porquê? Porque a pesquisa que eu fiz foi que a Lego sentiu necessidade no fim dos anos 70, acho eu, sentiu necessidade de apelar às meninas para brincarem com Lego. Que eles dizem mesmo, o Lego também é para as meninas brincarem. Percebem? Ou seja, isto não é um brinquedo, isto é uma história que está a crescer cada vez mais, não é? Pronto, mas é uma história e eu também quero fazer do meu museu uma história, portanto não quero que seja só
um museu identificativo só com edifícios ou só com isto ou com aquilo. Não, quero que as pessoas, quando vêm ver o meu museu, digam: epá, isto tem cenas desde o início da história da Lego. Isto conta a história, um pouco a história da Lego, e é isso que também me faz apaixonar. Eu, quando me envolvo em algum tema, envolvo-me a sério, porque acho que é isso também que faz de nós mais ou menos apaixonados, não é? Quanto mais entramos no mundo daquele tema, e pronto, isto às vezes é um bocado doentio, mas sim, nós tínhamos uns vizinhos em casa, vizinhos dos meus pais, não é? Que ele tinha muito Lego na altura. E eu lembro de ir para a casa dele e ver a coleção dele e aquilo mexer comigo. Aliás, estou aqui a olhar e aquele caminhão da Shell foi ele que me deu e eu brinquei com esse caminhão, tinha para aí 9 anos, 10 anos, para vocês terem uma noção. Brinquei meio dúzia de vezes, nada por aí além. E eu ia à casa dele e via aqueles brinquedos, aqueles Lego, aquele Lego e dizia: faz, que sonho. Hoje em dia eu diria que o meu eu pequenino só me ia dizer: tu és maluco, poupa dinheiro e não compres mais Lego, mas não, porque isto é, é um pouco a minha imagem, é um pouco aquilo que eu sou. Eu sou um adulto, mas sou um puto. Não é que me sinta um menino, porque não sinto, já tenho alguma idade e também a minha vida não é muito fácil e é cansativa também, o trabalho e tudo isso. E a própria vida é difícil, não é? Mas eu nunca vejo o copo meio vazio, vejo sempre o copo meio cheio, sempre. Eu vejo sempre as coisas pela positiva. Vejo sempre que é possível nós realizarmos os nossos sonhos, é possível nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Basta nós querermos, certo? Não fazia sentido a minha vida sem o Lego. Estão a entender? Ou seja, tudo o que eu fazia já tinha Lego no meio. Neste momento eu estou a tentar não, estou a dividir as coisas, porque epá, isto tem que ser uma paixão e não pode ser uma coisa muito doentia, não é? Porque qualquer coisa eu vou separar material. Olha, isto tinha sempre essa obrigação, hoje em dia não, já faço isto mais como uma diversão. Não, ninguém tem noção, nem mesmo a minha própria família, e sabem a paixão que eu tenho por isto, mas nem mesmo eles têm noção de qual é o sentimento que eu sinto quando estou a brincar com Lego, percebes? Ouve, eu não brinco com Lego muito tempo, porque durante o meu dia de trabalho, durante o meu dia, eu faço milhares de coisas. Portanto, o Lego neste momento é 1 hora, meia hora por dia, se tanto. Eu não vejo isto só como uma coleção, eu vejo isto como parte da minha vida, faço-me entender. E quando, ou seja, se eu encontrasse o meu eu antigo, o que é que ele iria dizer? Tem calma, meu, para, vive mais. Mas eu vivo, porque isto para mim é viver, percebem? Isto para mim é uma coisa tão fixe. Eu ir passar férias, ou passar uma semana a montar Lego, ou separar peças de Lego, é exatamente igual para mim. Não duvidem disso. Mas não duvidem disso. Ai, vai para o Brasil passar férias, não sei o quê, para um sítio paradisíaco, juro-vos por tudo. É exatamente a mesma coisa. A mesma sensação de prazer. Às pessoas que gostam de Lego e que não se sentem confortáveis para o mostrar aos outros colegas, não é? Façam uma coisa, não mostrem às outras pessoas, mostrem aos colegas colecionadores, identifiquem-se com alguém, falem com o pessoal que tem o mesmo gosto e vão perceber que isto é um mundo infinito de adultos sãos mentalmente. Não somos malucos.